Capítulo 201. Norte do continente. Anxiao havia desbloqueado 2 novas habilidades e 3 novos talentos. Bate a Bit foi ganho ao atingir o nível máximo de todas as habilidades em Night Stalker. Sem hesitar, Anxiao também elevou o nível de todas as novas habilidades ao máximo. Sublinhado. Visão de controle de campo NV.10, após a ativação, mais 15% de taxa de fogo, mais 20% de alcance, mais 22% de visão de campo, dura 13 segundos, recarga, 12 minutos, uso de resistência, 300, sublinhado. Ataques críticos letais, o dano crítico em pontos vitais aumenta de 200% para 250%. Lidar com 4 pontos críticos vitais em 2 segundos tem 0,1%, 1,5% de chance de desencadear um ataque letal, sublinhado. Combate proficiente, mais 5 for, mais 3 fim, mais 6% ataque corpo a corpo, mais 4% de chance de aparar, sublinhado. Tiro proficiente, mais 6 dex, mais 8% de ataque com arma de fogo, mais 4% de taxa de tiro, sublinhado. Hábito do morcego, a visão não será afetada pela noite, capaz de detectar ambientes com som. Ao lutar durante a noite, mais 5% dex, sublinhado. Ele usou cerca de 12 milhões de pontos de experiência para maximizar os níveis dessas habilidades, nas quais ele gastou a maior parte dos pontos em aprimoramento médio e reparos meticulosos. Afinal, elas eram as principais habilidades da classe de segundo nível. Ainda havia muitos pontos de experiência na interface. Com todas essas habilidades atingindo o nível máximo, a força de Anxiao aumentou em pelo menos 20%. As habilidades de aprimoramento e reparo eram as principais habilidades da classe mecânica. Uma dessas habilidades era Energy Magnetic Enhancement, que aumentou a afinidade com o maquinário em 33% quando atingiu o nível máximo. Anxiao sentiu claramente que subitamente entendeu as máquinas com mais profundidade, e a velocidade e a qualidade com que ele construiu máquinas aumentaram tremendamente. Era a coisa certa para ele, já que seu requisito de classe era construir 5 peças de equipamento de qualidade roxa com uma classificação de mais de 60. Aumentar sua capacidade de construir máquinas o ajudaria a atender aos requisitos. 5 equipamentos de alta qualidade em grau roxo e as classificações deveriam ser mais de 60. Era bastante difícil. A classificação do equipamento no Galaxy seguia um sistema de fácil compreensão. Equipamentos lendários de baixo nível de qualidade não dariam tantos atributos quanto equipamentos de alto nível de qualidade roxa. Um equipamento de alto nível e de alta qualidade seria muito mais valioso. Anxiao ainda tinha um grande número de pontos de experiência restantes depois de maximizar todas as suas habilidades. Ao escolher um projeto mecânico adequado e maximizar seu nível, aumentaria muito a qualidade do produto final e multiplicaria a taxa de sucesso em mais de 7 vezes. Anxiao refletiu por algum tempo e decidiu fundir os projetos primeiro para ter mais opções. Com mais de 100 milhões de XP, ele poderia alargar na fusão de conhecimentos básicos. Claro, ele não os estava fundindo aleatoriamente, ele apenas fundiu o maquinário que considerou confiável. Afinal, havia muitas combinações entre o conhecimento básico e, com cada fusão, os pontos de experiência necessários dobrariam. Se ele não os usasse com sabedoria, mesmo 100 milhões de pontos de experiência não seriam capazes de preencher este poço infinito. Depois de infundir dezenas de vezes continuamente e gastar milhões de pontos de experiência, Anxiao recebeu dezenas de novos projetos que se espalharam por vários tipos com diferentes usos. Ele escolheu cuidadosamente 3 peças de maquinário para a missão de mudança de classe: lâminas divididas de corrente magnética composta, punho de ferro, braço mecânico pesado montado, pode ser desmontado, mini equipamento de manobra. Esses 3 não apenas atendiam aos requisitos, mas Anxiao também achava que seriam úteis para ele. As lâminas divididas de corrente magnética composta eram uma arma semelhante à armadura retrátil controlada magneticamente. Ele tinha uma placa de metal redonda magnética como corpo, e algumas lâminas magnéticas destacáveis. Enchendo o núcleo com energia magnética ativariam a corrente magnética. As lâminas seriam então dispersas e pairariam ao redor do núcleo com espaços entre eles. Se uma lâmina estivesse a uma certa distância da outra, elas se repeliriam, e se estivessem a mais de uma certa distância, elas se atrairiam, o que fornecia uma solução de combate de médio alcance. Os controles das lâminas divididas de cadeia magnética composta eram complicados e exclusivos. Usando energia para ajustar a estrutura da cadeia magnética, as lâminas podem ser transformadas em diferentes formas. Com a combinação de certos gestos, as lâminas podiam ser usadas tanto para atacar quanto para defender de várias formas. Precisava de prática, assim como a armadura retrátil controlada magneticamente. As lâminas podiam ser colocadas em diferentes bolsos e combinadas durante o uso, o que era conveniente para fins furtivos e adequava-se ao Viper. Este também era um equipamento sobre-humano para um pugilista mecânico. Punho de ferro, braço mecânico pesado montado, pode ser desmontado. Era um tipo de braço mecânico, diferente do braço mecânico leve. O tamanho dele era muito grande, era muitas vezes maior que seus braços. Sua fonte de energia era o motor e o motor embutidos. Como seu tamanho era muito grande, ele exigia muito da força do usuário. Anxiao teve que usar o Viper para atender aos seus requisitos. Anxiao escolheu isso porque poderia ser desmontado. Isso significava que ele poderia ser usado como parte do Viper para aprimoramento, se necessário. Um mini equipamento de manobra parecia um cinto. Ele podia lançar rajadas de ar que permitiam ao usuário pular no ar,
e seu combustível era muito caro. Havia um dispositivo de encaixe embutido para que não voasse sem usuário. Isso cansaria o usuário até certo ponto, mas Anxiao era praticamente imune a isso com sua quantidade de END. A coisa mais importante que esse dispositivo deu a Anxiao foi a agilidade. Ele estaria prestes a fazer curvas no ar e realizar todos os tipos de movimentos complicados, aumentando drasticamente sua mobilidade. Ele havia escolhido essas 3 peças de maquinário para tentar fazer equipamentos de qualidade roxa. Ele queria dar ao seu traje mecânico armas brancas para cobrir a fraqueza de curto alcance do estilo de atirador. Os outros projetos, como canhões, minas terrestres e bombas, não eram adequados para fazer uma peça de equipamento de qualidade roxa, pois não havia muito espaço para melhorar. Ele imediatamente maximizou o nível das 3 plantas, que custaram cerca de 1 milhão de XP, mas não era nada para ele com todos os pontos de experiência que tinha. Não há materiais suficientes no avião. Anxiao olhou seu inventário. Ele não havia reabastecido no continente ocidental. Ele ponderou um pouco e decidiu fazer uso do nível máximo, medium lancement, e aprimorou todos os seus equipamentos atuais. Enquanto ele se mantinha ocupado no avião, ele voou a uma velocidade constante em direção ao destino deles, o continente norte. Um dia depois, o avião pousou na costa do continente norte. Anxiao desceu do avião. Ele ficou arrepiado com o ar frio ao redor. Estava congelando no continente norte. Anxiao esfregou as palmas das mãos uma na outra e soprou uma névoa de ar quente. Abriu o mapa e disse: existem 4 aldeias de novatos no continente norte também. Os jogadores de nível mais alto também devem avançar para LV20 em breve. O relógio estava correndo. Anxiao pediu apressadamente ao piloto que decolasse novamente assim que o avião fosse reabastecido. Chegou muito em breve à primeira aldeia de noviços do continente norte e foi saudado com calorosas boas-vindas. Os jogadores do continente norte já o esperavam há muito tempo. Eles haviam lido sobre os jogadores do continente ocidental que se exibiam todos os dias com inveja e expectativa. Finalmente era a vez deles se exibirem. Claro, os jogadores do continente sul ficaram ainda mais chateados. Anxiao ficou parado e os jogadores fizeram fila para lhe dar dinheiro e pontos de experiência com sorrisos em seus rostos. Os números na interface continuaram crescendo. De repente, uma comoção estourou entre a multidão. Altian saiu da multidão enquanto os jogadores ao seu redor se afastavam. Eu quero comprar a carta de referência, disse Altian. Anxiao ergueu os olhos. Ele reconheceu Altian, um jogador profissional que tinha quase o mesmo nível de habilidade de Li Ji. Altian deu o dinheiro e pegou a carta de recomendação, mantendo uma expressão sem emoção o tempo todo. Ele aceitou a missão e partiu sem perder tempo. Neste momento, Anxiao ouviu a conversa entre os jogadores ao redor. Altian não terminou todas as missões na Vila dos Novatos. Achei que ele tivesse ido embora há 2 dias. Não. Eu o vi voltar com meus próprios olhos. Ele ficou até hoje, provavelmente esperando a missão de Black Phantom. Não vale a pena perder 2 dias para um jogador profissional. Eu esperaria 10 dias se pudesse receber a missão de Black Phantom. Os olhos de Anxiao brilharam. Altian parece uma boa escolha. Capítulo 202, A Lumeira. 1, incluindo Altian. Anxiao já havia entrado em contato com muitos jogadores profissionais e dado a eles as missões. A forma de completar a missão era através de um dispositivo de comunicação. Ele deu aos jogadores profissionais seu número e e-mail, e a missão só seria concluída depois que eles enviassem os detalhes para que ele pudesse completar sua própria missão. Se houvesse algum item da missão que precisasse ser entregue a Anis, ele teria que pegar o avião e recuperá-lo sozinho. Em comparação a fazê-las ele mesmo, ordenar que jogadores altamente qualificados o ajudem a completar essas missões o pouparia muito tempo, e ele poderia apenas sentar e aproveitar o lucro. Entre os jogadores profissionais que aceitaram as missões, muitos haviam sido jogadores muito fortes em sua vida anterior, e Altian estava no topo da lista. Anxiao estava bastante interessado em Altian, mas como ele havia dito que só ficaria surpreso quando a missão fosse concluída, ele foi paciente. Anxiao passava a maior parte do tempo na estrada, enquanto corria entre as aldeias de noviços no continente norte. Durante este tempo, ele usou o nível máximo, aprimoramento médio, e atualizou seu equipamento e melhorou seus atributos. Ele também tentou construir os 3 equipamentos que escolheu e ficou bastante satisfeito com os resultados. Ele foi capaz de atingir a qualidade azul na primeira tentativa, o que significava que havia uma chance de alcançar a qualidade roxa após alguma prática e familiarização. Já havia jogadores que alcançaram o LV19 nas tabelas de classificação de nível. Com o ritmo de Anxiao agora, ele seria capaz de terminar todas as aldeias novatas no continente do norte antes que o primeiro jogador chegasse ao LV20. Quanto a Andrea, Anxiao não achava que conseguiria, mas não queria ir até Andrea, pois era a sede da organização germinal, o que significava que era muito perigoso para ele. Além disso, os jogadores foram todos forçados a deixar as aldeias de novatos e foram espalhados por toda parte. Ao todo, o risco superava em muito o lucro de Anxiao. No painel do planeta Aquamarine no fórum, os jogadores do norte do continente foram os mais felizes. O segundo mais animado eram os jogadores de Andrea, em suas mentes. Depois que Black Phantom terminasse de percorrer as aldeias de novatos no norte do continente, ele iria para Andrea em seguida. Bem, isso é estranho. Anxiao suspirou. O tempo no continente norte estava frio. Seu terreno consistia principalmente de campos nevados e icebergs. A neve fina dançava no ar, a névoa cercava o topo da montanha e uma linha clara separava o corpo da montanha verde-preto e o pico branco coberto de neve.
A terceira aldeia de noviços chamava-se Frostpine Village. Foi em um vale de floresta selado pelo gelo, onde feras ferozes vagavam. O avião pousou fora da floresta e Anxiao cruzou a floresta com suas botas eletromagnéticas, seguindo o radar. O rugido da besta de longe lembrou a Anxiao que o continente do norte estava cheio de bestas, e muitas delas eram de um nível bastante elevado. Como me lembrei, os Sharpclaw e Bears em um campo de gelo são todos de alto nível, entre LV 53 a 56, sem incluir as elites ou boss. Posso cumprir os requisitos para desbloquear o talento, tiro letal, pensou Anxiao. Esse campo de gelo era bem longe, então Anxiao decidiu ir para lá depois que ele terminasse com a aldeia de novatos. Ele percebeu outra coisa quando olhou para o mapa. O território da família Lumeira não ficava longe de Frostpine Village. Não muito depois, Frostpine Village apareceu em sua mira. Ele acalmou sua mente, diminuiu a velocidade e se aproximou. Na floresta 100 metros de Frostpine Village, cerca de uma dúzia de pessoas que estavam usando roupas de combate, armas de fogo e adagas estavam sentadas em um círculo organizando seus equipamentos. Eles eram uma equipe de combate de Alumeira, seguindo a ordem de capturar alguns inumanos na Vila Frostpine e trazê-los de volta para a pesquisa. O capitão, Keaton, estava fumando um charuto enrolado à mão com uma cara cruel. Ele puxou um blaster e disse: "Todo mundo conhece o plano de combate. Não estrague tudo. Relaxe, é apenas um bando de inumanos, pedaço de bolo, se eles se atreverem a resistir." Keaton deu um tapinha na granada em sua cintura. "Você não precisa ser mesquinho com esses brinquedinhos, explodi-los em pedacinhos." A equipe começou a rir. "Além disso, esses inumanos parecem iguais a pessoas normais de fora, então não capture os errados." Keaton olhou para o relógio e ordenou aos demais que se levantassem. "Organize seu equipamento. Seguimos meu sinal." Neste momento, uma sombra em forma humana passou pelo beco fora da floresta. Um membro apontou e disse: "Capitão, tem um transeunte ali. É um desumano. Provavelmente, existem muitos animais nesta floresta, apenas os inumanos estariam sozinhos. Capture este aqui, e nós completaremos a missão." Eles estavam ansiosos para fazer isso. No entanto, eles esperaram alguns segundos e perceberam que o capitão não estava dando nenhuma resposta. Eles olharam para trás e foram atingidos por um choque. Os lábios do usual Keaton feroz e cruel estavam tremendo de medo. Seu rosto estava pálido e até o charuto caiu no chão. "O que está errado?" Um membro estava confuso. Keaton engoliu em seco antes de dizer: "O plano foi cancelado. Sai agora." "Por quê?" A equipe ficou surpresa. "Isso não é um desumano," Keaton disse com raiva. Ele é o fantasma negro. Ele teve um conflito com a família não muito tempo atrás." Black e Panton, todos na equipe ficaram pasmos. Eles queriam dar uma olhada e confirmar, mas perceberam que a figura havia sumido, a sombra havia desaparecido. No entanto, eles ouviram a voz de um estranho aparecer atrás deles. "Ouvi dizer que você estava me ligando." Todo mundo ficou surpreso. Eles se viraram rigidamente e viram a sombra negra parada atrás de Keaton, olhando para eles com curiosidade. Eles sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Keaton ficou horrorizado. Ele não percebeu Anxiao se mover atrás dele. A voz de Anxiao era quase como um trovão que fez seu coração pular e suar, mesmo naquele tempo frio. Anxiao ergueu as sobrancelhas. Ele os havia sentido de longe. A razão pela qual esses homens armados estavam tão nervosos na frente dele era provavelmente porque eles conheciam sua identidade e tinham motivos hostis. "Você mesmo vai me contar ou quer que eu te ajude? Você pode tentar mentir também." Anxiao dobrou os dedos. 7 lâminas voaram dos bolsos em sua cintura e pernas, flutuando no ar enquanto prendiam os pontos vitais de Keaton. Lâminas divididas de corrente magnética composta de qualidade azul. Seus danos eram baseados no uso de energia do usuário e elas eram capazes de formar muitos formatos de armas enquanto mantinham uma velocidade de ataque muito alta. O equipamento tinha uma habilidade chamada Revolving Slashes. Uma vez ativadas, todas as lâminas formariam uma circulação como um palhaço jogando bolas, infligindo vários ferimentos em alta velocidade. Era uma ótima arma corpo a corpo antes do LV-60. Do ponto de vista dos jogadores, essa coisa seria um equipamento de nível divino nos estágios iniciais. Anxiao gastou mais de 1 milhão de pontos de experiência para conseguir este projeto. Keaton estava apavorado com as lâminas flutuantes. Ele listou apressadamente a identidade e a missão da equipe, sem deixar nada de fora. Quando soube que eles pertencem à Alumeira, os olhos de Anxiao brilharam. Ele facilmente entendeu por que essas pessoas tinham medo dele. Ele ajudou Lu Sheng a atacar o território de Alumeira na Vila do Vale Verde e se posicionou contra eles. Mas quando viu os rumores na Rede Negra, Alumeira só queria vingar Lu Sheng, mas não o mencionou. "Eu deveria ser seu inimigo. Eles estão com medo de mim?" Anxiao ficou subitamente interessado. Ele colocou de volta as lâminas divididas de corrente magnética composta e disse: "Volte e diga ao seu líder que estarei visitando muito em breve." Os nervos tensos de Keaton afrouxaram. Ele imediatamente fugiu sem ousar olhar para trás. E o resto da equipe o seguiu. Depois de correr algumas centenas de metros, sem fôlego, Keaton parou e olhou para trás. Quando teve certeza de que Black e Panton não os tinha seguido, ele soltou um suspiro de alívio. Ele estava encharcado de suor como se tivesse acabado de sair de uma piscina, e seu coração batia extremamente rápido. "Capitão." E agora, o medo ainda pairava no rosto de todos. Keaton engoliu sua saliva e disse: "Vamos transmitir a mensagem aos chefes."
Black Phantom está no norte do continente, e ele quer nos visitar. Os olhos de Darryl, o líder da família Lumeira, se arregalaram e redondos como um urso furioso. Ainda não o encontramos, e agora ele ousa nos encontrar primeiro. Ele está nos desrespeitando totalmente. Eu vou matá-lo. O terceiro em comando, Siki, era um Charnook. Ele era enorme e tinha pele escura. Não seja tão impulsivo. Ele não deve ser confundido levianamente. Ele definitivamente tem algum apoio e nenhum medo se ele ousar nos encontrar sozinho. Darryl olhou fixamente. Xiao Jin, qual é a sua sugestão? Xiao Jin empurrou seu monóculo e disse calmamente, ele apenas disse visita. Se ele queria nos atacar, não precisava nos dizer. Devemos entrar em contato com ele e ver o que ele quer. Talvez ele não esteja planejando entrar em combate. Darryl franziu a testa e disse, vou vê-lo pessoalmente e ver como ele vai explicar o assassinato de nossos homens. Capítulo 203, A Lumeira. 2. Frostpine Village era um ponto de encontro pobre para novatos. Pobre significava que havia muitas missões, portanto, embora os jogadores tenham um equipamento de baixa qualidade, eles acumularam muitos pontos de experiência. Muitos jogadores compraram habilidades de Anxiao, e eles tiravam fotos com ele de vez em quando. Ele era como uma celebridade. A multidão apareceu onde quer que ele fizesse. Anxiao deixou o Frostpine Village em um avião depois de ficar por um dia e colher pontos de experiência. Ele trouxe todo o seu equipamento e foi para a família Lumeira. Ele não tinha a sensação de pertencer à família de seu corpo original, mas estava inevitavelmente curioso sobre isso. Então queria perguntar por aí a respeito. Como a Lumeira ainda estava buscando sua identidade original, Anxiao ficou muito interessado em entrar em contato com eles. Família Lumeira, um grande senhor da guerra no norte do continente. Eles eram parceiros de Teseu. No planeta, eles têm 24 colônias, das quais 5 são grandes territórios. Eles são muito ricos, eles estão registrados como uma organização financeira legal em Teseu. Eles estão envolvidos em negócios, política e muitos outros campos, que são controlados por diferentes facções da família. A família Lumeira é separada em 4 facções internamente, que consistem na facção local liderada por Darryl, a facção Xiao liderada por Xiao Jin, a facção da Ilha Vermelha liderada pelo terceiro presidente Siki e a facção norte da Aliança Local, mais relaxada. A Lumeira é uma organização de senhores da guerra formada pela Aliança de Organizações de Países Mortos. A facção doméstica controlava o quadro geral e as outras facções estão sob seu comando. Eles pegaram muitos senhores da guerra soltos e se tornaram uma das organizações de senhores da guerra mais fortes do continente norte. Então, eles aceitaram o pedido de Teseu para fazer parte das forças governamentais e obtiveram o apoio do governo. Eles não fizeram grandes movimentos recentemente e, na maioria das vezes, resolveram problemas complicados para Teseu, especialmente em relação a Hailen. A situação no continente norte era diferente da dos outros continentes. Ao contrário de outras nações pacíficas, o conflito entre Teseu e Hailen foi muito intenso. A matança acontecia com muita frequência, e soldados, agentes e super-humanos lutavam em segredo. O ódio estava profundamente enraizado em ambas as nações. Teseu e Hailen eram países muito invasivos, e uma montanha não cabia 2 tigres. Por mais de 20 anos, eles não pararam de tentar derrotar e apagar um ao outro. Só recentemente, quando decidiram trabalhar juntos para a expedição para conquistar a organização germinal, eles pararam. O quartel-general da Lumeira está cheio de perigos. Eles temem minha identidade e força apenas porque tenho uma grande influência, mas mesmo assim sou seu inimigo. Então pode haver uma luta. Ponto. Uma grande colônia ficava no meio de um vale coberto de gelo. O quartel-general de Alumeira era uma ótima localização estratégica, pois era fácil de defender, mas difícil de invadir. Havia apenas 2 rotas para a colônia, uma era através da montanha e a outra era escalando os penhascos ao lado, ambas eram fortemente protegidas. As rochas da montanha eram verde escuras, a neve era branca e o vento era cortante. Na encruzilhada do caminho para o topo da montanha, um sentinela vestindo um casaco de algodão grosso estava examinando a área como de costume. Ele então, de repente, viu uma sombra na neve ao longe. Alguém está vindo. O sentinela avisou seu amigo para ficar alerta. A sombra logo se revelou totalmente e apareceu em sua visão. Os sentinelas endireitaram seus rostos. Era ninguém menos que o fantasma negro que o líder ordenou que eles ficassem de olho. Os olhos de Anxiao brilharam. A conjuntura estava fortemente protegida, exatamente como ele esperava pelas informações que havia reunido. Ele se perguntou qual seria a atitude de Alumeira em relação a ele. Em pouco tempo, ele recebeu a resposta a essa pergunta. Depois de uma curta espera, a junção se abriu e um homem cercado por uma equipe caminhou em direção a Anxiao. Ele parou na frente dele e disse com um sorriso falso no rosto, Senhor Black Phantom, bem-vindo à família Lumeira. Eu sou o Mil, estou aqui para guiá-lo. Por favor, siga-me. Os líderes estão esperando por você. Bem, parece que a luta não vai acontecer tão cedo. E pelo jeito que ele estava falando, eles provavelmente estão planejando uma festa no portão de Hong. Que problema? Não poderia ser resolvido pela solução mais simples, a violência. Isso não seria bárbaro? É voltar ao básico, pular o que estava entre eles e começar a luta logo de cara. Isso economizaria algum tempo para todos. Tempo é dinheiro. Siga. Eu já estou aqui de qualquer maneira. Anxiao ergueu a mochila de ombro única cheia de máquinas e seguiu Mil pela trilha da montanha. O caminho serpenteava por entre as nuvens e os guardas seguiram ao lado da dupla conforme eles passavam por uma junção após a outra. Anxiao manteve uma expressão séria o tempo todo. Mil queria fazer perguntas a ele, mas não ousou por causa da expressão no rosto de Anxiao. Ele
refletiu várias vezes e perguntou rindo. Os líderes ficaram muito surpresos quando souberam que você estava chegando. Afinal, houve alguma discórdia não muito tempo atrás. Vocês estão muito curiosos para saber por que estou aqui? Sim, não somos exatamente amigos. Mas como você está vindo, acredito que tenha um motivo amigável, disse Mil. Estou aqui para procurar problemas. Ainda não decidi quem matar. Que tal começarmos com você? Xiao perguntou. E, com a sua força, você não precisaria visitar se quisesse nos matar. Quadros de nível médio, disse Mil sem mudar de expressão. Isso não é uma piada engraçada. É assim mesmo? Xiao examinou os guardas ao lado deles. Eles estavam inexpressivos. Seus dedos estavam sempre no gatilho e pareciam frios, duros e masculinos. Mas o suor frio escorrendo de suas costeletas e sua respiração curta e rápida mostrava que eles não estavam tão calmos quanto pareciam. O capitão da guarda secretamente olhou e foi imediatamente capturado por Xiao. Ele desviou o olhar no próximo segundo com horror em seus olhos. Mas eles parecem achar engraçado. A expressão de Xiao parecia um sorriso, mas não um sorriso. Ele deu um tapinha no ombro do capitão e sentiu claramente o corpo do capitão se retesar por um momento. Mil estava sorrindo por fora, mas estava com raiva por dentro. Ele não está aqui por um motivo amigável. Não sei por que ele está aqui. Xiao semicerrou os olhos e perguntou do nada. Mil. Certo? A que facção você pertence? Ou os outros? A expressão de Mil tornou-se anormal. Ele tossiu e disse, sou membro da família Lumeira. Só isso. Xiao sorriu e não disse nada. Eles ficaram em silêncio até que a porta do território apareceu à vista. Mil ficou aliviado. Estava aqui. Os líderes estão esperando por você no corredor. A porta se abriu e centenas de soldados avançaram, olhando para Xiao. Eles pareciam ter confiança nos números. Mil estava liderando o caminho na frente. Ele caminhou muito devagar de propósito para passar mais tempo no meio das forças armadas com o motivo de plantar medo em Xiao. Xiao entendeu o que estava acontecendo, mas não foi afetado. De repente, ele viu Mid flutuante fora da multidão. Havia jogadores aqui. Faz sentido. A Lumeira não está longe de Frostpine Village. Então alguns jogadores que deixaram a nova vila devem ter vindo para cá. Xiao estreitou os olhos. Já existem jogadores no Alumeira. Então por que eles ainda estão capturando inumanos? Havia muitas possibilidades. Xiao não pensou muito sobre isso e deixou o pensamento na parte de trás de sua cabeça. Seu objetivo era Lumeira. Não importava se havia jogadores presentes. Ponto. Para que esses soldados estão se reunindo? Dezenas ou mais de jogadores discutiram a situação suavemente de longe enquanto olhavam para o corvo. Todos eles tiveram uma chuva de bambu antes de seus nomes. Eles eram membros da guilda Bamboo Rain, uma pequena guilda casual com menos de 100 membros. Todos jovens. O líder da guilda, Bamboo Rain Fragrance, era uma linda jovem com cabelos longos. Eles parecem estar acolhendo alguém. Este é um evento inesperado? Vamos dar uma olhada. Talvez possamos desencadear algumas missões, disse o belo Bamboo Rain. Então ele olhou para o resto dos membros interrogativamente. Claro, ninguém se opôs. Este grupo de jogadores da guilda Bamboo Rain era o único jogador nesta colônia, e eles só o encontraram por acaso. Não havia muita informação incluída nos mapas deste lugar que foram vendidos na aldeia dos novatos. O mapa nas interfaces do jogador estava cheio de névoa. Os lugares só seriam revelados se eles próprios fossem lá ou comprassem um mapa para eles. Eles caminharam em direção à multidão. E Bamboo Rain Chuan gritou surpreso, isso é Black Panton. O grupo ficou chocado. Eles olharam mais de perto e confirmaram que estavam certos, então se entreolharam com admiração. Porque Black Panton está aqui. As pessoas aqui parecem ser hostis com ele. Bamboo Rain Fragrance franziu a testa e ponderou em voz alta. Ele apareceu em várias aldeias de novatos há alguns dias, então deve haver uma razão para ele estar aqui. De repente, os olhos de Bamboo Rain Chuan brilharam. Este é um enredo inesperado. Pode haver missões ocultas. Lucky, eu ainda não vi Black Panton. Agora posso aprender habilidades com ele sem ir para uma aldeia de novatos. Lembro-me de que há alguns cartazes de vídeo procurando por uma filmagem dele. Eles pararam em frente ao corredor quando viram Xiao entrar. O corredor era uma área de alto nível que não estava aberta para eles. Eles precisavam de pontos de relacionamento suficientes para entrar, mas Black Panton poderia simplesmente entrar. Eles estavam frustrados. Vamos todos esperar lá fora, disse Bamboo Rain Fragrance. Ela pode sair muito em breve. Capítulo 204, A Lumeira. 3. A estrutura do salão lembrava Xiao dos antigos reinos descritos nos livros. Era espaçoso, com fileiras de cadeiras de ambos os lados e, no final, o assento principal coberto com a pele de um urso branco, alinhados nas paredes. Havia guardas em alerta máximo. O salão estava cheio de altos funcionários da Lumeira. Eles se viraram para olhar para Xiao quase simultaneamente, com frieza e hostilidade em seus olhos. Muitas dessas pessoas pensaram que Xiao tinha intenções perversas ao vir aqui de repente, então a maioria delas discordou em encontrar o lendário assassino que possivelmente era um inimigo. Eles tinham ouvido falar das coisas que Black Panton fez e sabiam que Xiao era esquivo, então não tinham ideia do que ele faria. No entanto, Xiao Jin disse que, como Xiao era um assassino, seria mais seguro encontrá-lo cara a cara. Também havia guardas nos corredores, todos prontos para puxar o gatilho a qualquer momento. Super-humanos também se escondiam no escuro, o que deu aos oficiais de alto escalão da Lumeira alguma sensação de segurança. Black Panton. Da Rio.
que estava sentado no assento principal, acenou com as mãos casualmente. Dê a ele um assento. Um guarda puxou uma cadeira e a colocou no meio do corredor como se fosse uma integração. Anxiao sabia que eles estavam tentando plantar medo nele. Ele tinha vindo sozinho, e a Lumera definitivamente queria se manter firme. Anxiao não se importou. Ele colocou a enorme mochila de ombro único no chão e se sentou com firmeza. Vocês não querem se apresentar? Pare de atuar. Darryl disse friamente. Você definitivamente já examinou nossos dados na Darknet. Anxiao examinou os membros da Lumera no corredor e notou algo bastante interessante. Esses funcionários de alto escalão sentaram-se separadamente. Os pertencentes à facção nacional sentaram-se ao redor de Darryl, enquanto Xiao Jin, Senki e a facção norte se sentaram separadamente. Este detalhe mostrou que havia algum conflito forte dentro da Lumera. Havia também algumas presenças ocultas muito fortes ao redor. Anxiao estava supondo que, se a reunião desse errado, ele seria atacado em uma fração de segundo. O que é claro não seria um problema para ele. A maior parte da atenção de Anxiao estava em Xiao Jin e nos membros de sua facção. Ele os examinava discretamente. Esta era a família de seu corpo original e quase o mataram. Bang! De repente, Darryl bateu a maçaneta da cadeira e gritou. Em Green Valley Ville, você atacou nosso território e matou nossos homens. Qual é a sua explicação para isso? A atmosfera ficou tensa imediatamente. Essas presenças fortes também começaram a ficar tensas, e as outras facções estavam agindo indiferentes. Apenas a facção doméstica estava cheia de hostilidade. Anxiao se lembrou de que havia matado um dos filhos adotivos de Xiao Jin, mas Xiao Jin tinha uma expressão impassível. Anxiao não conseguia descobrir o que ele estava pensando. E daí se eu os matasse? Se você não está feliz com isso, lute comigo. A expressão de Anxiao parecia um sorriso, mas não um sorriso. Darryl não conseguia acreditar que Anxiao era tão arrogante em seu território. Ele ficou quase chocado por um segundo, então se transformou em raiva. Vocês. Antes de terminar sua frase, Anxiao disse de repente, você trabalhou com a organização Germinal. Não serei o único a procurar problemas com você. As 6 nações também. A multidão ficou pasma. Trabalhando com a organização Germinal? Desde quando? Darryl forçou a gritaria goela abaixo e suprimiu sua raiva o máximo que pôde. Do que você está falando? Nunca trabalhamos com a organização Germinal. Zero. Por quem a organização Germinal está oferecendo uma soma enorme. Era um membro de sua família, respondeu Anxiao. Como você explica isso? Darryl de repente percebeu por que Black Phantom os atacou sem motivo. Foi porque ele os confundiu com uma conexão com a organização Germinal. A equipe que estava procurando por Anxiao pode ter sido descoberta pelo Fantasma Negro quando eles passaram pela vila do Vale Verde. Tendo ouvido que a organização Germinal era inimiga do Fantasma Negro, Darryl percebeu que havia encontrado a causa das perguntas que procurava. Ele balançou a cabeça e disse, você está errado. O procurado Zero é o segundo filho do vice-líder Xiao Jin, Anxiao. Anxiao franziu a testa. Ele olhou para Darryl discretamente com olhos cheios de significados não ditos. Darryl continuou falando, mas Anxiao já não é nosso parente. Além disso, a organização Germinal ao recompensar Anxiao significa que ele é seu inimigo. Há mais razões para não trabalharmos com a organização Germinal. Parecia que a Lumera queria cortar seus laços. Os olhos de Anxiao brilharam enquanto ele lentamente tirava as palavras de sua boca. Ele propositalmente agiu como se estivesse falando de uma maneira muito séria e disse, eu acredito, com a inteligência da organização Germinal, eles definitivamente sabiam que Anxiao pertencia a você. Você é a melhor pista que eles têm, porque a organização Germinal não entraria em contato com você. O rosto de Darryl estava surpreso. Eles realmente não nos contataram. Você acha que eu vou acreditar nisso? Você acha que as organizações de inteligência das 6 nações acreditarão nisso? Anxiao disse friamente. Há muitas partes suspeitas na história. Só posso presumir que você está ajudando a organização Germinal a encontrar o homem procurado. E há até a possibilidade de que esse homem procurado tenha sido enviado por você para fazer coisas para a organização Germinal. Darryl franziu a testa e disse, isso não é totalmente verdade. Há mais nisso. Eu gostaria de ouvir o que mais há então. Anxiao não tinha medo. Sua atitude fez Darryl cerrar os dentes. Para o bem da família, eles tiveram que cortar laços com a organização Germinal muito claramente. A guerra entre as 6 nações e a organização Germinal estava prestes a estourar, então se eles fossem mal interpretados, a Lumera estaria em uma situação terrível. Embora Anxiao tivesse vindo sozinho, Darryl não se atreveu a fazer nada com ele. Afinal, ele era o Fantasma Negro, com sua identidade e força. O fato de estar ali pode até ter havido uma ordem do Darknet. Se eles o matassem, a Darknet se tornaria sua inimiga, e isso provaria o fato de que eles estavam trabalhando com a organização Germinal. Mais importante ainda, Black Phantom era insondável. As pessoas no quartel-general não tinham confiança em matá-lo e descobrir se eles podiam não valia o risco. Portanto, neste momento, Darryl só poderia suportar a arrogância de Anxiao. Ele encarou Xiao Jin com um olhar feroz. Ele sentiu que tudo isso foi causado por Xiao Jin. Portanto, ele girou os olhos e disse em voz alta, ok, líder Xiao. Você deve contar a ele os detalhes. Xiao Jin olhou para Darryl fracamente. Ele virou a cabeça e disse, Xiao Ai, diga a ele. Um belo jovem saiu de trás de Xiao Jin, sua expressão bastante cruel. Xiao Ai, o primeiro e melhor filho de Xiao Jin, responsável em parte pela facção Xiao. Ele era alguém com verdadeiro poder político, e Xiao Jin o criou para ocupar seu lugar. Há um ano, eu estava guardando um comboio de suprimentos e fui atacado no meio do caminho. Anxiao desapareceu. Eu não tenho ideia do que aconteceu com ele depois. Xiao Ai disse friamente. Desta vez, um líder da facção do norte disse, mais detalhes.
por favor. Nosso convidado parece não acreditar. Xiao Ai deixou escapar um grunhido e disse, os agressores vieram atrás de mim. Han Xiao é meu irmão. Então fiz com que ele se parecesse comigo e dividi a atenção deles como isca, só então pude escapar com sucesso. Voltei procurando com mais tropas depois, mas não fomos capazes de encontrá-lo. Han Xiao ergueu as sobrancelhas. Então, você deixou seu irmão mais novo morrer por você. Ele estava disposto a fazer isso. O que você acha? Xiao Ai já estava irritado. A multidão conversava entre si, olhos com todos os tipos de emoções fixos em Xiao Ai. Foi isso que aconteceu, disse Darryl. Podemos mostrar mais evidências e, acredite ou não, não temos relação com a organização germinal. Han Xiao acenou com a cabeça. Ele já havia recebido as informações de que precisava. O que aconteceu com o dono original deste corpo e a atitude de sua família para com ele? Quando ele mencionou o dono original deste corpo, as pessoas da facção Xiao o trataram como se fosse um estranho. Isso foi especialmente verdade para Xiao Ai, que não demonstrou nem mesmo um pingo de remorso por matar seu próprio irmão mais novo. E Xiao Jin não teve nenhum problema com isso. Em conclusão, o dono original do corpo não era amado por ninguém, todos o tratavam como nada. Você teve uma vida muito difícil, Han Xiao pensou. As pessoas no corredor de repente perceberam algo. O que aconteceu com o controle da situação? Quando se tornou o Black Phantom nos interrogando, este é o nosso território. E quanto à nossa dignidade? Capítulo 205, Assassínio. Você matou meu filho adotivo, Xiao Jin disse de repente. Este é um assunto privado, chefe do chefe Xiao. Respondeu Han Xiao. Vamos discutir isso em particular, certo? Xiao Jin acenou com a cabeça. Os olhos da multidão brilharam. A resposta de Black Phantom ao mesmo assunto foi completamente diferente. Darryl mostrou infelicidade no rosto, mas não disse nada. Han Xiao virou a cabeça para olhar para Darryl e disse, é tarde. Você não se importa se eu passar a noite, certo, Xiao Jin? Cuide dele. Reunião encerrada. Darryl se levantou e saiu. A multidão passou por Han Xiao com diferentes expressões em seus rostos. Um homem caminhou até Han Xiao, sorriu e disse, eu sou Xiao Ming, um filho adotivo do líder Xiao. Eu cuidarei de você durante a sua estadia. Por favor, siga-me. Han Xiao olhou em volta e percebeu que o Mil, que trouxera aqui, estava desaparecido. O conflito interno na Lumeira é realmente muito severo. A atmosfera tensa no corredor anteriormente provou ainda mais seu ponto. Com esses pensamentos em mente, Han Xiao saiu do corredor. De repente, uma dúzia ou mais de jogadores o cercaram com entusiasmo em seus rostos. Eles eram todos da guilda Bamboo Rain. O Bamboo Rain Xuan ativou as funções de gravação. Queremos aprender habilidades, disse Bamboo Rain Fragrance. Han Xiao certamente não perderia a oportunidade de ganhar alguns pontos de experiência. Então ele casualmente abriu a interface de habilidade. Xiao Ming, que estava parado ao lado, perguntou surpreso, você os conhece? Han Xiao balançou a cabeça. Black Phantom parece ser muito popular entre os inumanos. Os membros da Lumeira que passaram por ali perceberam isso e ficaram bastante surpresos. A Bamboo Rain Guild queria iniciar missões, mas Han Xiao não fez nenhuma outra interação. Ele se afastou depois de parar por alguns segundos. É um enredo inesperado, mas não há missão. Bamboo Rain estava confuso. Parece que minha gravação não tem nada de interessante, disse Bamboo Rain Xuan, frustrado. Xiao Ming arranjou um quarto para Han Xiao. Embora a atitude de Han Xiao pela manhã tenha deixado muitos oficiais de alto escalão muito zangados, ele explicou a fonte de sua hostilidade. Portanto, a atmosfera não estava tão tensa. Naquela noite, Xiao Jin convidou Han Xiao para sua mansão com o propósito de discutir uma compensação. Ao chegar ao local, Han Xiao percebeu que os filhos de Xiao Jin estavam todos reunidos ao redor, incluindo Xiao Ai e outros irmãos e irmãs. No entanto, os filhos adotivos não estavam lá. Xiao Jin tinha o mesmo rosto inexpressivo de durante o dia. Imprevisível. Han Xiao estava olhando para Xiao Jin e seus filhos, e essas pessoas também olhavam para ele. Que compensação você quer? Han Xiao olhou para Xiao Jin e deu um sorriso que não parecia realmente um sorriso. É o azar dele ter morrido. A expressão de Xiao Jin estava fria. Para ele, os filhos adotivos eram apenas assistentes e ferramentas. Então por que você me convidou para vir aqui? Han Xiao ergueu uma sobrancelha. Não há lados ruins em conhecer um assassino famoso. Han Xiao não conseguia descobrir um motivo de Xiao Jin. Talvez fosse apenas para construir um relacionamento, talvez houvesse outros motivos. De qualquer maneira, Han Xiao estava interessado em fazer mais contato com a família do dono do corpo original para que ele pudesse atrair mais informações de sua boca. Eles conversaram casualmente, falando sobre todos os tipos de coisas. Xiao Ai e seus irmãos diziam uma ou duas palavras de vez em quando e a atmosfera era pacífica. Xiao Ai era o líder dos irmãos. Podia-se sentir uma sensação de adoração quando os irmãos falavam com ele, mas Xiao Ai não reagiu a isso, como se essa fosse a norma. Uma hora se passou sem que ninguém notasse. Han Xiao de repente franziu a testa e disse, estou muito interessado em Han Xiao. Vamos conversar mais sobre ele. A atmosfera de repente ficou fria. Xiao Jin largou a xícara e disse lentamente, ele é meu filho. Ele sempre foi incompetente, mas não pensei que seria procurado pela organização germinal. Achei que ele estava morto com certeza, disse Xiao Ai. Não admira que digam que os flagelos duram 1000 anos? Ele ainda está nos trazendo problemas. Han Xiao apontou para si mesmo e disse, você quer dizer que estou encrencado? Xiao Ai deu uma risada fria e disse, você não está? Com uma tosse leve, Xiao Jin disse, está ficando tarde.
De fato, An Xiao se levantou e saiu. Xiao Ming o trouxe de volta para seu quarto. Ele passou uma pilha de documentos para An Xiao ao passar pela porta. Esta é a informação de An Xiao. Meu pai me disse para dar a você. An Xiao acenou com a cabeça e aceitou. Assim que An Xiao entrou na sala, ele verificou cada canto cuidadosamente. Havia 3 dispositivos de monitoramento antes de ele partir e agora havia mais um. Ele balançou a cabeça e usou um programa para quebrá-lo mais uma vez. Depois de fazer isso, só então ele começou a ler os documentos, a partir dos quais obteve um conhecimento mais profundo do dono original de seu corpo. Ele era basicamente um ninguém e também não ouviu falar de nenhum NPC chamado An Xiao em sua vida anterior. Suspirar. An Xiao balançou a cabeça. Ele havia feito contato com a Lumera para saber mais sobre o dono original de seu corpo, e ele já havia conseguido isso, fosse a atitude de Lumera ou seus problemas internos. Nada disso importava para ele, porque não tinha nada a ver com ele, e sua chamada hostilidade era apenas uma forma de mostrar sua posição forte. A Lumera já estava engolindo tudo e não queria se tornar seu inimigo, então An Xiao seria estúpido se matasse seu povo em seu quartel-general. Não havia nenhum benefício em criar outro inimigo para si mesmo sem motivo. Assim que a Lumera souber que sou Xiao An, me pergunto como eles reagirão. An Xiao colocou os documentos de lado, deitou-se na cama e fechou os olhos. Ele planejou partir no dia seguinte. À meia-noite na mansão de Darryl. É tudo por causa daquele idiota do Xiao Jin que a Lumera foi sugado para isso. Aquele idiota está construindo seu poder sem se preocupar com nada. Ele está obviamente tentando tomar o poder. No entanto, a facção do norte é minha aliada, e a facção da Ilha Vermelha disse que sempre foi neutra. O que ele tem que estar contra mim? Darryl cerrou os dentes. Quando a Lumera foi criada, havia paz internamente, mas quando o tamanho da organização começou a crescer como uma bola de neve, os conflitos começaram a acontecer. Como dona da casa, a Omi Faction ganhou a maioria dos benefícios e estava no meio do conflito. Embora todas as facções seguissem as ordens na superfície, todas tinham a ambição de assumir o controle e tomar o poder. Felizmente, depois de todos esses longos anos de parceria, eles estavam profundamente conectados um com o outro, então nenhum deles ousou fazer nada além da linha. Um assassinato era quase impossível de acontecer. Mesmo que houvesse, foi planejado em segredo. Xiao Jin representava a maior ameaça, e Darryl foi quem planejou secretamente o ataque a Xiao Ai, que infelizmente falhou. Eles só conseguiram matar An Xiao, que não importava nada. Quem poderia imaginar que depois de um ano, o An Xiao com quem ninguém se importava se tornaria uma pessoa procurada com uma recompensa ultrajante da organização germinal e traria para a família um inimigo tão horrível? Pensando bem agora, Darryl estava cheio de arrependimento. Nesse momento, o filho de Darryl, Lagos, entrou e disse: Pai, Black Phantom deixou a mansão de Xiao Jin. A reunião durou 1h37. Xiao Jin está se tornando mais desenfreado. Agora ele até se atreve a encontrar Black Phantom em particular sem o meu consentimento. Darryl ficou furioso. O que vamos fazer? Apenas deixar o Black Phantom ir embora. Não mexa com ele. Mas ele se atreveu a ser tão arrogante em nosso território. Lagos não se convenceu. Eu disse para não mexer com ele. Darryl bateu na mesa com raiva e gritou: Saia. Lagos cerrou os dentes e fechou a porta depois de sair. No momento em que ele virou a cabeça, sua expressão se tornou cruel. Quando o céu começou a clarear, ruídos altos acordaram An Xiao, que estava dormindo um pouco. Ele saltou da cama e olhou para fora pela janela. Os membros da Lumera gritavam e corriam para algum lugar. O que aconteceu? An Xiao perguntou confuso. Os passos se aproximaram rapidamente e dezenas de soldados cercaram a sala com armas. Black Phantom, não se mova. Um dos capitães gritou. A missão desses soldados era controlá-lo. Eles estavam todos em um estado de nervosismo que poderia puxar o gatilho a qualquer momento. An Xiao viu as pessoas do lado de fora correndo em outra direção. Parece que algo aconteceu, mas não é sobre mim. An Xiao semicerrou os olhos e observou as coisas se desenrolarem. Não muito depois, o capitão parecia ter recebido uma ordem. Ele gritou: Venha conosco. An Xiao também queria saber o que havia acontecido, então seguiu os soldados nervosos. Para sua surpresa, eles foram para a mansão de Darryl. Já estava extremamente lotado, os altos funcionários de todas as facções tinham vindo. Eles estavam olhando furiosamente para An Xiao, e este último estava bastante confuso. An Xiao só descobriu o que aconteceu depois que ele entrou na mansão. No escritório, Darryl estava sentado na cadeira com a cabeça voltada para cima. Um buraco azul ensanguentado em seu olho esquerdo, penetrando na parte de trás de sua cabeça. O sangue no piso de madeira já havia coagulado e o cheiro metálico de sangue enchia a sala. As mãos do cadáver pendiam dos ombros e as pernas eram empurradas contra a mesa, segurando na cadeira. O líder da Lumera foi assassinado. Causa da morte: tiro. A bala entrou pelo olho no cérebro, penetrando e saindo pela parte de trás de sua cabeça. Ele teria morrido no local. Pelo tamanho do buraco de bala, o assassino usou uma arma de fogo de alto calibre, e o líder não deu nenhum sinal de resistência. Não há pistas no local que mostrem qualquer sinal da presença do assassino aqui. An Xiao de repente entendeu por que os outros estavam olhando para ele daquela maneira. Darryl morreu durante a noite e, sendo o assassino que veio sem convite, era o mais desconfiado. Além disso, o assassino usou uma pistola de alto calibre e o estilo de assassinato era semelhante a um fantasma. Houve muitas coincidências. Ele estava sendo incriminado. An Xiao piscou. Ele tirou um cigarro do bolso, acendeu e inalou profundamente, soprando um anel de fumaça no rosto dos soldados nervosos ao redor. Agora, isso é interessante.